Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário em que você está vendo esse vídeo. Eu vou resenhar o livro Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que ele é um autor norte-americano. Esse livro foi publicado no Brasil pela editora Biblioteca Azul, na verdade pela editora Globo com o seu Biblioteca Azul, em 2012. E ele foi publicado pela primeira vez em 1953, nos Estados Unidos, né? Primeiramente, o período em que esse livro foi escrito, né? 1953, foi o período pós Segunda Guerra Mundial, em que as pessoas estavam desesperançosas em relação a tudo mais, e no período durante a Guerra Fria, em que havia muitas inovações tecnológicas. E tudo isso, por que eu tô falando isso? É porque engloba o objetivo do autor, Bradbury, ao escrever esse livro, o que ele queria criticar. Sobre o gênero do livro. Ele se encaixa no gênero das distopias, que também pertence à ficção científica. Só que as distopias, elas são meio que uma visão futurística do hoje. O enredo do livro, né? Como é que o espaço-tempo. O que torna esse livro uma distopia de fato? Bem, o boom do livro, né? O pontapé inicial nessa sociedade, as pessoas não podem ter livros. E os bombeiros não servem mais pra apagar fogo nas casas, porque afinal é uma distopia, eles passam bem mais à frente, mas na verdade corresponderia aos tempos de hoje. Eles servem agora para atear fogo nos livros. Por isso o título do livro, né? Fahrenheit 451. É a temperatura em que o papel entra em combustão. Quem é o protagonista do livro, né? Como é que essa história se dá? O protagonista é o Guy Montag e ele pertence a essa polícia dos livros, né? Esses bombeiros. Ele é casado com a Mildred Montag, e ela é outra pessoa que passa o dia inteiro em casa vendo TV e assistindo programas, e enfim, chega a ser assustador isso. Como é que começa o livro, né? O que dá meio que o pontapé inicial à narrativa? O Montag tá voltando pra casa do trabalho e aí ele encontra a Clarice McLean, que é vizinha dele. E ela é jovem, alegre, curiosa, divertida, se preocupa em saber o porquê das coisas numa sociedade em que as pessoas só se preocupam com como. E isso acaba intrigando ele. Ele nunca havia falado com ela nem nada, mas aí, nesse dia ele a acompanha, né, de volta pra casa e ele percebe uma coisa. As luzes da casa dela estão acesas. E nesse horário é o horário em que as pessoas normalmente dormem, né? E enfim, por que eles olham com a luz acesa essa hora? E aí ele pergunta o porquê e ela explica pra ele. Porque a minha família tá conversando. É muito comum isso na minha casa. E ele fica muito surpreso. Porque uma coisa que percebe muito, né, quem lê o livro, se você ler, você vai saber, as pessoas não conversam entre si, elas não têm relações fortes, as relações são líquidas nessa sociedade. Isso surpreende muito. Ela faz indagações como você vê como é, você sente como é quando amanhece e a grama está com orvalho, esse tipo de coisa. Ela é uma pessoa romântica, ela repara no céu, ela repara nas árvores, nos pássaros. E antes deles se despedirem, ela estava indo embora já, e ela vira pra ele e diz: Montag, você é feliz? E ele diz: feliz, e apenas ri. Essa é uma das partes mais impactantes do livro. E, enfim, ele procura de novo essa Clarice, né, pra conversar, porque ele achou ela uma pessoa muito agradável, diferente das demais pessoas dessa sociedade. E aí ele descobre que ela simplesmente desapareceu. Ela sumiu. E sim, ela era uma pessoa que lia. Isso é uma coisa recorrente nessa sociedade, né? A polícia não se contava só em dar fim aos livros, mas eles davam fim a pessoas que eram consideradas problemáticas, que não se encaixavam nesse padrão dito, né? De pessoas que ou você trabalha ou você fica em casa e o dia inteiro assistindo televisão e você não pensa, você não tem pensamento crítico. Basicamente isso. E aí ele fica intrigado com isso, né? Tem uma parte muito chocante do livro, que é quando ele vai até a fogo na biblioteca de uma senhora. E aí ela se recusa a se retirar dali. Ela prefere simplesmente ser queimada junto com os livros. E aí isso é o que deixa ele muito sentido em relação ao trabalho dele, faz ele se questionar sobre o que ele tá fazendo e por que a sociedade dele é dessa forma. E aí ele fala com o Bate, que é meio que o chefe, né, dos bombeiros, e aí ele vai conversar com ele e tudo mais, fala: pegue os livros, leia-os, veja o que tem aí dentro, é perturbador. E enfim, ele acaba sendo uma das pessoas que guarda livro em casa. E ele quer descobrir, né, o porquê.
das pessoas, ainda assim sendo proibido, as pessoas lerem os livros e morrerem por eles. E nisso ele acaba meio que dando, eu vou dar um spoiler agora, mas ele acaba sendo foragido por parte da polícia. Ele começa a guardar livros em casa e tudo mais. E aí ele vai atrás de um cara chamado Faber, que é um professor, que era professor, né, nessa sociedade, um cara muito, muito velho. Ele acaba descobrindo meio que uma sociedade à parte, em que as pessoas, assim, não é nem que elas continuam lendo, algumas pessoas ainda leem e guardam livros em casa, mas o principal é que eles leem os livros e os memorizam, pra passar isso, né, voltou a ser uma tradição oral. E, enfim, no final do livro ele acaba saindo, né, dos bombeiros e sendo foragido. E se junta a esse grupo de pessoas e pertence a essa sociedade à parte, né? Em que as pessoas, sim, elas leem e elas armazenam isso, e eu achei pensamento crítico, e elas querem passar isso adiante. Bem, a resenha foi essa. Eu espero que você tenha gostado e é isso. Obrigado por assistir esse vídeo.